Então, galera, pega a pipoca. Sério. Alexandre volta aos holofotes. As explicações são questionadas, até porque elas divergem. E mais, esse desgaste acontece no momento em que os Estados Unidos reaparecem dizendo: Ei, moço, eu não esqueci de você, tá? E o maior problema que eu enxergo aqui é o fato deles acreditarem de coração que somos todos macaquinhos com smartphone na mão, bancando o Kiko após cada explicação no melhor estilo. Ah, então assim sim. O negócio não tá mais ficando feio. Feio tava mês passado, agora tá horroroso. E para conter o inverno que está chegando, e eu estou me referindo à delação do Vorcaro, o Supremo tem armas que pretende usar enquanto se colocam como seres acima de outras pessoas, de forma bem explícita. E isso eu não vou apenas detalhar, eu posso provar. Tudo isso e mais outras coisas que eu vou lembrando e vou falando agora. Bora lá? Gente, então, antes do vídeo começar, seja legal e deixe um like, porque ajuda o YouTube a distribuir esse Exposed nível Fatality para fora da nossa bolha. O conteúdo desse vídeo é altamente relevante para salvar a democracia. E eu aprendi essa com o Xande. Portanto, já deu o like aí? Então, bora lá. Nessa última terça-feira, o Fachin, presidente do STF, deu uma declaração dizendo que juízes têm que responder por seus erros. E isso criou um mega caos dentro da corte, porque nessa mesma terça-feira, a mídia noticiou que Alexandre de Moraes viajou pelo menos 8 vezes em aviões pertencentes a Vorcaro. E calma que eu vou me aprofundar nisso, porque, bicho. Mas voltando, a declaração do Fachin gerou uma outra reação ainda maior. Grupos de ministros se irritam com Fachin e falam em presidente do STF desmoralizado. E aí eles relataram que a fala do Fachin sobre erros de juízes e o tal do código de ética que o Fachin tanto quer implementar desune o tribunal. E que, além disso, esse grupo de ministros enxerga que não dá para encerrar o inquérito das fake news em ano eleitoral. Você ficou doido? Então, tantas camadas a serem comentadas. Durante muitos anos, assistimos os ministros da Suprema Corte avalizando as atitudes de Alexandre. E outros ministros também, mas principalmente do Alexandre, porque eles queriam demonstrar força e unidade. Tipo, mexeu com uma, mexeu com todas. O problema é que agora temos 2 ministros da corte envolvidos até o pescoço no escândalo do Master. E parece que alguns ministros não querem demonstrar que estão tão fechados assim com esses outros ministros. Até para não respingar, porque todo mundo sabe que o copo está prestes a transbordar. E sabendo disso, o Fachin disse o óbvio: juízes têm que ser responsabilizados por seus erros, o que é o artigo 1º da realidade de qualquer pessoa. Mas parece que a corte não se vê como pessoas normais debaixo de uma mesma Constituição que deveria valer para todos, porque como assim o juiz tem que responder quando erra? Como que responsabilizar um juiz enfraquece o judiciário? Para mantê-lo forte, então, tem que se adotar o silêncio, a omissão, a blindagem? A questão é que esse grupo de 5 ministros diz que o fato óbvio apontado por Fachin dá munição para as inimigas. Mas vem cá, desde quando responsabilidade enfraquece uma instituição? O problema não foi a fala do Fachin. O problema é o fato que a fala evidencia. E os ministros não lidam bem com questionamentos sobre fatos, principalmente aqueles que os envolvem, porque eles costumavam censurar os bolsonaristas e pronto, o problema estava resolvido. A questão é que o dedo apontado agora vem não apenas de toda a imprensa, mas de mais da metade da população. E aí, o que fazer numa hora dessas? Censurar a imprensa? Bom, eu até gostaria de ver isso acontecer só para testar uma teoria minha. Mas fazer isso seria jogar gasolina num parquinho que já tá pegando fogo. Só ia fazer explodir tudo mais rápido. Porque, vem cá, vai explodir a qualquer momento. Os ministros ficaram putos porque esperavam do presidente do Supremo um escudo que não veio. E não veio porque o Fachin não é bobo. Ele é fraquinho, não é besta.
Vamos aos fatos novos. Moraes viajou em jato de empresa de Daniel Vorcaro pelo menos 8 vezes no ano passado. E quem deu esse furo foi Mônica Bergamo, que relatou que Alexandre ficou furioso. Mas enfim, como se os voos em si já não fossem absurdamente insanos para se causar um mega escândalo, a resposta do ministro e de sua esposa pioraram bastante a situação. Quando consultado, Alexandre negou que tenha viajado no avião do Vorcaro ou na companhia dele e chamou a matéria de fantasiosa, afirmando que nunca viajou em nenhum avião do Vorcaro ou de seu cunhado Zetel. Ou seja, acusou a imprensa de fabricar fake news. De novo. Porém, Dona Viviane, a esposa de Xande, respondeu diferente. E aí desmentiu o ministro, porque viajou no avião do Vorcaro, sim, e quem disse isso foi Dona Viviane em uma nota. Viviane diz que viajaram nesse avião porque o seu escritório costuma contratar táxi aéreo e que, por coincidência do destino, porque esse mundo é bem pequeno mesmo, alguns voos eram da Prime Aviation, que o Vorcaro era sócio. Tá, é mentira. Não era coincidência nenhuma do universo e a explicação tá no detalhe. Porque ela não teria pago essas viagens no ato da contratação do serviço, como faria se tivesse contratado uma empresa qualquer de táxi aéreo. Ela disse em sua nota que o uso dessas aeronaves era compensado com honorários advocatícios. E eu não sei se eu entendi direito. Era um tipo de permuta, Dona Vivi? Vou voar no seu jato e te pago com trabalho. Ou desconta aí do nosso contrato de 129 milhões. Tá bom, Vorcaro? É isso? Porque não ficou muito claro. Até porque, se for isso mesmo, dedução e recebimento de serviço em vez de pagamento, deixa claro que ela sabia que o avião era da empresa do Vorcaro. E aí, ela sabia, mas o Alexandre não sabia? Galera, isso parece crível? Porque agora eu preciso que você preste bastante atenção nisso aqui. Dos 8 voos, em 7, eles viajaram pela Prime Aviation, onde o Vorcaro é sócio. Mas o outro voo foi feito num Falcon 2000, onde o Zetel, o cunhado do Vorcaro, era o sócio. E esse Falcon não possuía autorização para trabalhar como táxi aéreo. Vocês conseguiram entender? Nesse voo do avião do Zetel, que não tem autorização para atuar como táxi aéreo, estava o casal, Viviane e Alexandre. Então, não pode ter sido uma contratação de táxi aéreo conforme a explicação dada em nota, certo? Viviane não tinha nenhum contrato com o Zetel, como é que ela ia fazer dedução lá dos honorários advocatícios? Outro ponto, a matéria que revelou esse mega bafão conta que nesses 8 voos, 4 o casal viajou juntinho, Viviane e Alexandre. O que subentende-se que Alexandre teria viajado sozinho ou na companhia de outras pessoas nos outros 4. Aliás, é dito de forma bem clara que no dia 22 de maio de 2025, o Alexandre viajou sozinho no avião que o Vorcaro era sócio. E mesmo assim ele não sabia que o avião era do Vorcaro. Até porque, e isso é muito importante ressaltar, o Vorcaro não era um completo desconhecido para o Alexandre, muito pelo contrário. Alexandre não apenas frequentava a mansão do Vorcaro. Alexandre não apenas degustou uísque milionário às custas de Vorcaro lá em Londres. Alexandre conversou com o Vorcaro de manhã até momentos antes da prisão do Vorcaro, por mensagem de visualização única, para ninguém saber o que eles falavam, onde o Vorcaro perguntava se o Alexandre tinha conseguido bloquear. Mas aí o ministro não sabia que aquele avião era do Vorcaro. A esposa contratou e falou: olha, Xande, marido lindo, você é tão perfeito que eu contratei um avião para você. Só vai. E não falou que era do Vorcaro. De novo, isso parece crível para quem ouve. Aliás, a Globo News postou essa explicação inteira no Twitter, mas depois apagou. Deve ser porque essa matéria não contribuiu para a unidade da Suprema Corte, né? E sobre tudo isso eu fiquei pensando. Tá muito fácil da polícia descobrir se esses valores do táxi aéreo foram, de fato, descontados dos honorários da Viviane. A PF não tá com as quebras de sigilo fiscais do Vorcaro? Então, é só ir lá e procurar para ver se esse pagamento foi feito com desconto. E eu sei, falando assim, parece que eu tô naturalizando 3,6 milhões por mês por 36 meses para se fazer manual de compliance, né?
Então, não tô. É porque nós já falamos muito sobre os 129 milhões da Viviane e eu não quero me apegar nisso, até porque eu acho que esse é um dos pontos que o Vorcaro vai detalhar melhor que qualquer outra pessoa na sua própria delação. É, o inverno tá chegando. Pelo menos é o que o Brasil espera, né? Mas sobre toda essa história, tem uma coisa que eu achei importante pontuar, ou relembrar, sabe? Memórias recentes. No dia 27 de janeiro, o Metrópolis publicou o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, no momento em que o Master articulava para que o BRB comprasse o Banco Master para que ele não fosse liquidado. No mesmo dia, Alexandre soltou uma nota dizendo que a matéria do Metrópolis era falsa e afirmou que o encontro com o presidente do BRB na mansão do Vorcaro nunca existiu. Para, na sequência da nota do Xande, o Metrópolis fazer uma outra matéria apenas para dizer que reafirmava que Moraes e o presidente do BRB se encontraram sim na mansão do Vorcaro. Tipo, desmentiu o ministro e ficou por isso mesmo. Já no início de março, Malu Gaspar revelou que Vorcaro e Alexandre trocaram mensagens até momentos antes do Vorcaro ser preso. E essa troca de mensagens ficou famosa porque todo mundo quer saber o que Alexandre teria que conseguir bloquear. Pensa, pros curiosos tá muito difícil. A gente só pode imaginar. Imaginar esse tipo de coisa da cadeia? Nuque Moraes, na sequência, agora através de uma nota da assessoria do STF, desmentiu a Malu, dizendo que não era ele o destinatário das mensagens do Vorcaro momentos antes de sua prisão e chamou o ocorrido de um ataque ao Estado Democrático de Direito, blá, 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 blá. E isso tudo ocorreu para logo na sequência Malu Gaspar não apenas publicar os prints, como esclarecer que a informação veio de perícia feita pela própria Polícia Federal. Recentemente, a CPMI do INSS descobriu que o número para o qual o Vorcaro mandou mensagens naquele dia era funcional do STF e que esse número foi ativado quando o Xande entrou para a corte. Então, de quem seria esse telefone, hein? A CPMI até oficiou o STF para dizer em 48 horas a quem o número pertencia, mas a corte simplesmente não respondeu. Tipo, quer saber por quê, hein? E agora acontece isso. Sai a matéria contando que o Xande voou em avião do Vorcaro. O Xande emite uma nota negando que viajou no tal avião do Vorcaro. E na sequência, agora quem o desmente é sua própria esposa. 3 vezes, hein? Ele já pode pedir música? Ainda rola isso? Eu não sei. Tem muitos anos que eu não vejo Fantástico. Graças a Deus. Tem rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, mas eles querem que você acredite se tratar de um cachorro. E aí, para os 5 ministros do STF, errado tá o Fachin em dizer que os juízes devem ser responsabilizados por seus erros. Tipo, como ousa? Ainda no dia de ontem, Alexandre mandou prender o filho de um ex-prefeito do Rio de Janeiro. E ele é acusado de ser o cara que teria pago R$ 4.000 pelas informações do Xande, sua família, outros ministros do STF e do PGR, junto à Receita Federal. No meu ponto de vista, Xande segue nessa saga porque, se de alguma forma ele conseguir provar que as informações divulgadas pela mídia vieram dessa compra ilegal de informações, as provas seriam anuladas. Mas o problema é que a Malu Gaspar citou perícia da Polícia Federal. E uma outra coisa, a Receita Federal não armazena contratos que a Malu Gaspar teve acesso e publicou, onde o Vorcaro deixava claro que os pagamentos para a Viviane deveriam ser pagos impreterivelmente, tipo, tira o leite das crianças, mas paga a esposa do Alexandre. Se for esse o caso, vai ficar difícil anular tudo, na minha humilde opinião. Voltando rapidão aqui no Fachin, na sua declaração óbvia que irritou os 5 ministros da corte, Fachin também comentou que estava trocando ideia para tentar encerrar o inquérito das fake news aberto há 7 anos, porque de antídoto poderia virar veneno. Poderia? Em resposta, esse grupo do STF informou que meio que não ia dar para encerrar esse inquérito em ano eleitoral, porque, imagino eu, eles vão precisar usar, já que a corte está sendo bem criticada e não atacada. Mas eles não enxergam diferença nisso. E, de novo, eu me pergunto, o STF vai censurar geral em ano eleitoral? Aproveitando essa dúvida para puxar o próximo assunto, que foi o relatório emitido por uma comissão na Câmara dos Estados Unidos. Censura de Moraes pode afetar eleições de 2026, diz relatório dos americanos.
E aqui eu vou resumir o que foi que eu entendi desse relatório publicado. Através da censura e do lawfare promovidos por Alexandre a seus opositores políticos, a democracia brasileira estaria ameaçada, já que esses atos promovidos pelo ministro podem ter impacto nas eleições. E eu acho que vai bem pelo ponto tipo, não podemos mais postar que o PT tinha um diálogo cabuloso com nós. Vocês lembram dessa matéria? Pois é, repostar isso aí tem gerado censura e processo. Deixa eu tentar ser mais didática. Vocês lembram do vídeo do Nicolas feito nas eleições de 2022, que ele dizia engole o choro e faz o L, que foi assistido por milhões de pessoas, mas que foi derrubado a mando do TSE? Pois é. TSE multa em 30 mil Nicolas, Flávio, Eduardo e Zambelli por vídeo que associa Lula a drogas e a aborto. Multado por fazer essas associações ao Lula no período eleitoral. Tá, então vamos ver o que é que diz o Lula na vida real. Ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja... Você entendeu o que eu quis dizer? Pois então, aí eu acho que é desse tipo de interferência eleitoral que o relatório está falando. Interferência na política junto ao eleitor, que para a direita é bem mais restrita. Nessa quinta-feira, Eduardo deu uma entrevista para o Metrópolis dizendo que a paciência do Trump com o Lula está acabando. E eu super acredito, porque o Trump não tinha muita paciência com o Biden original, imagina com o Biden da Shopee. Vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja, diz Lula em ato falho no Ceará. Sério, cara, não vamos de novo, porque ele disse exatamente isso. Vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Isso depois do Lula dizer que a culpa do endividamento recorde e histórico das famílias durante a gestão Lula 3 é que as pessoas ficam comprando muito na internet, ou seja, você está endividada, a culpa é sua! Depois de dizer que gastamos muito com nossos cães e que os chineses não têm esse problema. Tipo, em vez de gastar com comida, pagando suas contas, não, você fica gastando com cachorro. Os chineses não têm esse problema, porque você conhece aquela lenda, né? Chinês come cachorro. Isso depois de dizer que o Brasil será um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. E também depois de dizer que o Brasil faz fronteira com toda a América do Sul. É ou não é o nosso Biden da Shopee? Mas enfim, voltando. Esse relatório será apresentado às autoridades americanas para análise. Lembrando que Trump nomeou seu assessor apenas para tratar do Brasil. Mas ele foi lá pedir para visitar o Bolsonaro, foi proibido pelo Alexandre e depois proibido de entrar no Brasil pelo Itamaraty. Será que o Trump curtiu isso? Imagino que não. Imagino que deve ter se criado um clima terrível. Aí você pega as pesquisas, que eu tenho certeza que os americanos estão acompanhando, onde a maioria delas já mostra que o Flávio ganha do Lula no segundo turno. Precisar negociar com Lula já não é algo que pareça tão relevante. E no meio de tudo isso, eu lembrei de novo da postagem mais recente do Elon Musk em relação ao Alexandre, onde ele dizia que Alexandre não seria preso, não agora. E que brigar com ele, com o Elon Musk, foi algo super estúpido da parte do Xande. Ou algo do tipo. Para encerrar, a última estimativa é de que o Vocari entregue sua proposta de delação inicial em até 2 semanas. Ou seja, teremos atualizações do capítulo que envolve os protagonistas muito em breve. Até lá, vamos ter que assistir Cas com K votar sobre a CPI do Master, já que um novo pedido para se abrir a CPI do banco foi distribuída e caiu com Cássio, o que promete uma nova nuvem negra sobre a corte, porque vocês lembram que no julgamento em que os ministros derrubaram a determinação do Mendonça para que a CPMI do INSS fosse prorrogada, a corte fez questão de dizer que a abertura de uma CPI, quando atendida em seus 3 requisitos, era um direito da minoria e a jurisprudência da própria corte determinava que ela fosse instalada. A prorrogação não.
só a abertura da CPI. Pois é, como é que Caso Conká vai negar na nossa cara uma semana depois da maioria da corte dizer que a abertura sim pode ser determinada pelo STF? Porém, prevendo que Caso Conká pode saboretar nessa, às custas de mais peso em cima da Suprema Corte, os senadores entraram com um novo pedido, agora solicitando que essa decisão seja tomada por Mendonça, porque ele é o relator do caso Master na corte. Logo, deveria ser do Mendonça essa decisão por prevenção. Sabe, não devia ter sido distribuído para o Cássio, deveria ter ido diretamente para o Mendonça. Exatamente como faz o ministro Alexandre quando quer puxar os casos para si mesmo. E todo mundo aceita. O que vai acontecer? Não sei. Mas eu chutaria que Caso Conká não vai abrir a CPI do Master e encher esse canal de conteúdo de qualidade. Espero estar errada. Pelo bem desse país. Mas enfim, em breve a gente descobre. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Renato, ao Marcelo e à Eliane, que se tornaram membros fundadores Ouro e cravaram seus nomes na história do meu canal. E também ao José Alberto e ao Antônio, que foram diamantes e contribuíram para que o nosso livro se torne realidade. Porque eu sei, a história já foi escrita muitas vezes, mas dessa vez ela vai ser escrita por nós. Literalmente. Gente, nem sei como agradecer. Valeu mesmo. De verdade. E se você quiser fazer parte desse alicerce e quiser ver o seu nome nos créditos dos vídeos, além de receber uma caixinha maravilhosa, agradecendo tamanha participação nessa virada cultural e política que já começou, é só você acessar esse QR Code que está aparecendo para você agora. E eu também vou aproveitar que você ficou até aqui. Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar para vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí para mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando teatualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igualzinho a gente. E acredite, por aqui o seu apoio faz total diferença. Por lá tem vídeo exclusivo toda semana, então se você já é da família, não deixa de ir lá conferir. Dito tudo isso, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Caso Conká vai abrir a CPI do Banco Master? Ou ele vai querer ver o louco acontecer e vai negar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo